Aquele, também falando de decisão, ele traz toda a história da independência das 13 colônias lá nos Estados Unidos. Ele fala, a gente decora, no Brasil a gente nem decora, na verdade, que é o dia 4 de julho de 76, que é quando de fato declarou-se a independência das 13 colônias. Mas antes disso, teve muita coisa acontecendo que a gente nem imagina, que é quando são 56 homens Acho que é. assinam. Isso. Um cara, na verdade, teve a coragem que é o general Robert E. Lee, ele percebe a insatisfação ali com a coroa britânica nos Estados Unidos. Sim, porque eles eram colônia da Inglaterra na época. Sim, exatamente. Algumas pessoas já estavam incomodadas e eles entendem que eles precisam ser independentes. Eles conseguem ser independentes e não precisam mais seguir as ordens da coroa britânica. E aí alguns homens se reúnem, e aí você imagina, né, a gente tá falando de 1700 e alguma coisa, são pessoas que não estavam próximas, mas eles decidem, a ideia na cabeça daquele homem é, não aceito que essas colônias permaneçam sendo, no caso, aquele estava, que a gente permaneça sendo submisso à Inglaterra. Outros homens concordam com eles em outras colônias, então olha essa... Então, nesse caso, ele se reuniu com alguns homens. Sim. E outros homens que não tinham contato com eles tinham o mesmo projeto. Sim. Então é o conceito do Mastermind voltando aqui. O Mastermind é tão poderoso que ele atinge pessoas que você nem tem contato de alguma forma. E aí, Sim. por algum motivo, esses homens se juntaram. É algo que ele vai falar no capítulo 12 em relação ao cérebro, onde ele fala que os nossos cérebros, assim como uma antena de rádio, ele pode sincronizar na mesma frequência. Então, se eu tenho um objetivo muito forte enraizado em mim, pode ser que o Joe também esteja emitindo essa mesma frequência. É um capítulo bem denso, inclusive. E a gente se conecte nessa mesma frequência, e apesar de estarmos longe um do outro, assim como a antena de rádio pode estar longe do seu carro, afinal você pode estar em vários lugares, mesmo assim, o fato de você estar na mesma frequência, você consegue sintonizar e ouvir, que é o que ele retrata um pouco do que provavelmente ele acredita que aconteceu com esses homens. Apesar Sim. de estarem em colônias diferentes, na época não tinha como ter esse contato tão próximo, eles tinham o mesmo objetivo, eles passam a se comunicar por cartas, mas a ideia, a essência, surgiu mesmo estando longe. Exato. Um do outro. E ele apresenta aí que o capítulo sobre decisão, né? Uhum. Que esses homens eram líderes. E a decisão deles, o conceito de Mastermind deles era tão forte que, na época, acho que era rei Eduardo? Era. Eduardo VII ou VI, acho que é isso. Ele dizia que a população ali norte-americana que voltasse, como é que fala? Atrás? Voltasse atrás e jurasse fidelidade à majestade, iriam ser perdoados, exceto aqueles 56 homens, se não me engano. 56. 56? Uhum. Exceto aqueles 56 homens que tinham assinado aquela carta pela independência. Sim. E o conceito deles a decisão deles foi tão forte que eles não voltaram atrás, eles lutaram pela independência, e esses 53 homens acho que são eles que são os pais fundadores dos Estados Unidos, que eles falam muito, né? Que são os líderes que fizeram eles fugirem das garras da Inglaterra. E o que é os Estados Unidos hoje por conta desse projeto de prosperidade deles, né? Sim, e é engraçado que o Napoleão Hill, ele até fala, parece até que é com raiva que ele fala assim, hoje os Estados Unidos é um país que preza a liberdade, é a terra do tio Sam. Sim. Real, não tem nada que os Estados Unidos não goste mais do que a liberdade que eles têm. Então, por mais que as pessoas tentem, não conseguirão tirar a liberdade, porque essa liberdade foi ganha por meio desse mastermind. Sim, inclusive, o conceito da Estátua da Liberdade representa isso. Tem uma frase que tem escrita debaixo da Estátua da Liberdade, que eu não me lembro exatamente como é que fala, mas refere-se a se você está passando algum tipo de necessidade no seu país, sua liberdade está sendo cerceada, vem para cá que os Estados Unidos vai te acolher. Tipo, nesse sentido, não exatamente isso que fala. Hoje em dia não tá dando muito para ir para lá para eles acolherem, não, mas eu aprecio muito esse sentimento que de fato eles têm de liberdade, economia, nem que seja, tudo bem, muitas vezes é uma economia tipo bem sanguinária. Exatamente, a custo de tudo,
Mas é isso que mantém a liberdade deles. E se você vier aqui no meu país tentar quebrar a minha economia, a gente vai mandar você embora e não vai doer nada. Eu acho admirável. Né? Tem os seus pontos de admiração, na verdade, não todos. E aí ele até cita que muito legal o que Jesus falou. Que ele fala assim, e digo ainda que se Deus, né, no caso. Não, foi Jesus que falou. Se 2 de vocês se unirem para fazer um pedido, ele será atendido pelo meu Pai que está no céu. Então, se 1 ou 2 se reunirem, vocês serão atendidos. Imagina esses 56 caras que se reuniram e conseguiram mobilizar toda uma população e conseguiram o objetivo.